nova gestão aí da Escola de Arquitetura e Urbanismo, né, da UF, né, que a gente pretende fazer uma vez por mês, discutindo aí assuntos de interesse da comunidade, né, tanto os aspectos técnicos quanto políticos, como eu falei, no sentido também da gente dar retorno, né, do que é produzido na universidade, né, e ouvir também as pessoas que, né, têm coisas a falar, né, para os nossos alunos, para os nossos professores, né, e também dar a nossa contrapartida, aí, né, o nosso retorno social do que nós ensinamos e nós aprendemos. Né. O tema é a nova lei, né, que acabou de ser sancionada agora no dia 10, né, que muda os parâmetros urbanísticos do bairro de Taquatiara, em Niterói. Né. Nossos convidados são o vereador Paulo Eduardo Gomes, né, o presidente da SOAME, né, Carlos Chitini, e nossas professoras, Luciana Nemer e Isabela Bacelar, e o professor já aposentado, né, que foi meu professor, né, o professor Jorge Nemer, né, que está acolhido aqui como professor e como morador de Itacoatiara. Né. Quem fará a mediação da mesa é a professora Heloísa Araújo, que vai fazer as apresentações. Agradeço, né, a presença de todos, apesar dos transtornos pelos quais nós passamos, né, e o resultado do que será apresentado aqui está sendo gravado, será divulgado, né, e também pretendemos fazer uma síntese do que for discutido aqui, né, para que seja enviado para quem é de direito, né, a Câmara dos Vereadores, a própria Câmara dos Vereadores, a Prefeitura Municipal de Niterói, né, e a assessoria de imprensa da UF também. Tá? Então, vamos dar seguimento. Então, a professora Luísa pode aí assumir os trabalhos. Obrigado. Tá? Obrigada, Werther. Boa noite a todos. Novamente aqui, a gente faz a abertura dessa mesa, desse debate, dando início aí à discussão sobre a lei que foi recentemente sancionada e publicada no Diário Oficial do município, não é isso? No dia 10/7. A Lei 3609, no dia 9/7. Bom, temos aqui presente o arquiteto Eugênio Chitini, que é presidente da SOAME, da Sociedade de Amigos e Moradores de Itacoatiara, o vereador Paulo Eduardo Gomes, do PSOL. Também, na área acadêmica, temos como convidado especial o professor e arquiteto Jorge Nemer, que foi professor aqui da UF no período de 1971 até 2011. Trabalhou também na Companhia Estadual de Habitação, na SEAB, na área de habitação e urbanização de favelas. Foi o primeiro professor de desenho livre aqui do curso de arquitetura e também como arquiteto construiu diversas obras em Niterói e também em Itacoatiara, e é morador de Itacoatiara. A professora Luciana Nemer, arquiteta urbanista pela FAU-UFRJ, 1991, mestre em engenharia civil pela UF, em 1995, doutora em engenharia de produção pela COP-UFRJ, 2002, pós-doutora pelo nosso programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, mas esse da Universidade Federal do Espírito Santo, de 2016. Nosso primo aí. Professora do Departamento de Arquitetura da escola, autora de 3 livros na área de habitação e inúmeros artigos científicos, trabalhou como arquiteta autônoma e leciona há 24 anos disciplinas de desenho, maquete, projeto gráfica digital, tipologias e políticas habitacionais. Também temos como convidada a professora Isabela Bacelar, arquiteta e urbanista da escola, formada aqui na escola em 2003, também bacharel em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, em 2008, mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo nosso programa de pós-graduação aqui da UF, em 2007, doutora em Urbanismo pelo ProURB UFRJ, em 2012, e pós-doutora também pelo nosso programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, em 2016. É professora do Departamento de Arquitetura da escola, desde 2018 ao presente,
e ensina e trabalha com pesquisa nas áreas de regulamentação urbanística, BIM e sistemas construtivos. Também é moradora de Itacoatiá. Só para refrisar um pouco essa mesa, né, essa discussão, vai girar em torno de 20 minutos para os dois convidados, o vereador Paulo Eduardo Gomes e o arquiteto Eugênio Schettini, e as professoras Luciana e Isabela vão compartilhar em torno de 8 a 10 minutos cada um, não é isso? Então, eu estou aqui tutelando vocês, controlando esse tempo de vocês, para que a gente tenha um debate, uma discussão bastante, não só calorosa, rica, né, profícua em termos também da contribuição para a sociedade, enfim. Vamos lá. Vereador, está com a palavra. Ok. Bom, queria saber quanto tempo. Eu falo muito pouco, eu tenho que organizar a minha cabeça. De 15 a 20 minutos, 15 a 20 minutos estaria razoável? Tá bom. Eu acho que, em primeiro lugar, queria saudar a iniciativa da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. Essa é a universidade que me ajudou nos 2 cursos que eu cursei, de engenharia, de telecomunicações, de marca, que, infelizmente, a Embratel me colocou para viajar pelo país, eu não consegui concluir o curso de matemática, mas é a universidade que deu a mim a formação cidadã para encarar, inclusive, a minha profissão de engenheiro de telecomunicações, de maneira a mais holística possível. Para vocês terem uma ideia, durante uma boa parte do tempo, a Embratel alemã, que se chamava na época Deutsche Bundespost, não tinha um engenheiro como seu presidente, o seu big boss. Era um doutor em filosofia da Universidade Federal da Alemanha, para vocês terem ideia do olhar holístico que se tinha para o papel das telecomunicações e da comunicação social no mundo. Portanto, por mais que telecomunicações seja uma profissão que nos obrigue a pensar e agir de maneira cartesiana, como uma boa parte dos engenheiros, ela, entretanto, pelo papel que tem de integração das pessoas, de integração das empresas, cumpriu um papel, especialmente na Embratel, de formar em mim uma visão do papel da engenharia para além da média do que os meus colegas engenheiros pensam. Então, eu acho importantíssimo, especialmente no tema que une arquitetura, a mitigação entre os problemas da construção e da ocupação do território e o papel social da moradia, o papel social da propriedade, discutir isso de maneira a contar com a academia e a Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF é fundamental, independentemente de ser fundamental para os vereadores, é fundamental para a população de Niterói, que não raro vota, não acompanha o papel dos vereadores que votam, apesar dessa legislatura ter muito mais vereadores comprometidos com o trabalho do que na legislação anterior, é ainda uma legislatura que, em boa parte, é composta por pessoas que se elegem sem nenhum acompanhamento ou discussão política e, portanto, são aversas à discussão sobre os problemas da cidade, em especial os problemas que dizem respeito ao meio ambiente e dizem respeito à ocupação do território por nós, seres humanos. É bom a gente ter compreensão de que meio ambiente não significa plantinha e gramado. Meio ambiente significa nós, enquanto seres pertencentes ao meio ambiente, e a maneira pela qual nós o tratamos de tal modo que possamos viver em harmonia com esse mesmo meio ambiente através das alterações que nós fizemos. Eu me lembro que na Embratel, quando nós convivíamos com engenheiros da Holanda, eles brincavam conosco, engenheiros da Embratel, dizendo o seguinte: vocês são felizes, enquanto nós, holandeses, tivemos que construir a Holanda, Netherlands, debaixo das águas, abaixo do nível do mar, vocês tiveram Deus construindo o Brasil para vocês, e mesmo assim a gente encontra poças d'água em cima de elevado e de ponte. Era uma maneira de quanto a gente deixava de usar o nosso conhecimento em favor da concepção de serviços para a população de um modo geral. No tema específico,
Eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui e fico muito contente porque, em especial, está aqui presente na nossa reunião Felipe Peixoto, que, para lá de ter sido vereador comigo, meu amigo pessoal, com quem dividi, inclusive, a tristeza de perda do pai dele, meu amigo também, da minha idade, foi um dos muitos que foram embora por conta dessa pandemia, mas o Felipe Peixoto foi o autor da lei. E, a partir daí, eu começo a discutir os problemas na legislação que levaram à sanção dessa lei. Estranhezas à parte, de um modo geral. Como nós não prestamos muita atenção no que acontece com a cidade, ocupados que nós estamos no dia a dia da nossa vida, da sobrevivência, nós, não estou nem falando em olhar e analisar a diária oficial, porque isso é um papel para nós outros. Eu estou falando ver o que está acontecendo ao nosso redor. Essa lei de iniciativa do Felipe Peixoto foi uma lei que recebeu o número 2.810, se eu tiver errado em algum dado, Felipe depois me conserta, mas foi uma lei do final do ano de 2011. Ano esse cujo prefeito era Jorge Roberto Silveira, voltou nas eleições de 2008 e foi até 2012. Como eu havia concorrido à prefeitura pelo PSOL na primeira eleição que o PSOL se constituiu, eu não estava na Câmara de Vereadores, mas eu acompanhando o mandato do nosso único vereador, Renatinho, eu acompanhei as discussões acerca dessa matéria. Então, essa matéria, como o próprio número informa, ela é uma matéria de 2011 que tinha como objetivo proteger a querida Itacoatiara, que não é patrimônio apenas de quem mora em Itacoatiara, é um paraíso da cidade de Niterói, enquanto tal, tanto quanto o MAC, que foi criado pela engenharia e pela arquitetura do Niemeyer, Itacoatiara e todo o meio ambiente, o nosso sistema lagunar, são propriedade do povo. A Serra da Tiririca são propriedade do povo. E Felipe, ao ter a iniciativa dessa lei, que foi muito discutida, teve audiência pública, a preocupação dele era proteger o ambiente urbanístico e de Itacoatiara. Itacoatiara tem, eu não me lembro de cor todas elas, talvez a Cintia e o próprio Felipe possam me ajudar, tem no seu território a proteção de ZEPAC, que é uma zona de especial proteção ao ambiente daquilo, assim como tem áreas de proteção, desde o plano diretor antigo, áreas de proteção à vida silvestre. Não dá para, à parte, as agressões do Costão, promovidas por deputados federais importantíssimos e influentes na cidade, que construíram moradias no Costão de Itacoatiara. Itacoatiara sempre foi objeto de preocupação de todos que queriam protegê-la. E com esse objetivo, numa alteração da lei de vilas, Felipe Peixoto propôs essa lei, e essa lei foi aprovada e sancionada em 2011. Ora, o ataque a essa lei, o ataque a ela, independentemente do questionamento ao ataque, que era um ataque a uma lei que visava proteger o ambiente de Itacoatiara, ela se dá por uma iniciativa muito estranha do Ministério Público, que não aconteceu em 2012, que não aconteceu em 2013, que não aconteceu em 2014, 15, 16, 17, e veio a ser atacada por uma iniciativa do Ministério Público, através de um processo que eu não tenho de cor, mas no final de 2018, quando nós, na Câmara, já estávamos entrando em recesso, 2018, de um governo já com Rodrigo Neves, segundo mandato do Rodrigo Neves. Então, nesse segundo mandato do Rodrigo Neves, estranhamente, não foi ninguém, a não ser o próprio Ministério Público, questionando a constitucionalidade dessa lei. Assim como no passado, uma lei de proteção ao meio ambiente que dizia respeito ao disciplinamento da ocupação dos morros com antenas de rádio base que afetam, por estudos internacionais, a saúde da população, e nós queríamos impor um conjunto de restrições. Essa lei foi, na ocasião, ela foi questionada a sua constitucionalidade
pelas operadoras de telefonia celular. Isso dá para a gente entender, porque ao questionar a expansão e a instalação de várias estações de rádio base na cidade, que prejudicam o meio ambiente, a vegetação e as pessoas, o Ministério Público trabalhou com a Prefeitura de Niterói, na época, Godofredo Pinto, para que nós tivéssemos essa legislação. E quem a questionou, dizendo que legislação sobre telecomunicações era o governo federal e questionou a constitucionalidade, foram as empresas operadoras de telefonia celular. Em nenhum momento se discutiu que essa lei era uma lei que disciplinava o uso local, de interesse local, independente de ser antenas de telecomunicações. Nessa, do Felipe Peixoto, o questionamento quanto à constitucionalidade foi feita no final do ano de 2018, quando nós já estávamos discutindo na Câmara orçamento para o ano de 2019, etc., ela foi questionada pelo Ministério Público. Estranhamente, quem deveria recorrer, defendendo a legalidade, defendendo aquilo que durante anos se constituiu a proteção ao ambiente de Itacoatiara, quem questionou foi o Ministério Público, mas quem defendeu a lei não foi o município. Não foi o prefeito Rodrigo Neves, através da sua Procuradoria-Geral, não foi pelo Poder Legislativo, que é mais um erro, porque se nós tínhamos certeza sobre o valor da lei para a proteção de Itacoatiara, é evidente que nós tínhamos que defender a constitucionalidade de algo que vigia desde 2011 e que só foi questionado no final de 2018, 7 anos depois. Que interesses estavam por trás? Quando nós ouvimos as explicações do secretário Barandier, que o governo Rodrigo Neves, diante da queda da lei, ele fez um decreto que tinha como objetivo proteger o ambiente de Itacoatiara e o território de Itacoatiara, quando ele diz que fez isso, e fez por decreto, ele, entretanto, em nenhum momento, com a Procuradoria-Geral do município, ele questiona por que o município não defendeu a legalidade e a constitucionalidade, tanto o Poder Legislativo quanto o município, não defendeu a constitucionalidade da lei para que ela continuasse, enquanto diploma legal, a vigia. E é bom dizer para vocês que o questionamento à lei de iniciativa do Felipe Peixoto não foi por conteúdo, não, foi vício de iniciativa. Ninguém questionou que era uma má lei, que era uma lei que não protegia absolutamente nada, ninguém questionou que fosse uma lei fake. O que se questionou é que um vereador não poderia fazer essa lei e estranhamente, essa lei foi o que protegeu Itacoatiara de 2011 até 2018. Vício de iniciativa significa um vereador não poderia ter a iniciativa de propor. Quem tinha que propor era o prefeito. Só que a prefeitura usou esse instrumento para proteger Itacoatiara. Muito bem. Quando nós ouvimos as explicações, como é que está meu tempo, Heloísa? Vai me avisando aí para me controlar. Já foram consumidos 11 minutos. Tá bom. Eu vou tentar tem acelerar. Tem tudo de 9 minutos. Até porque, com a presença do Felipe, ele pode ajudar muito mais ainda a discussão que a gente está fazendo entre nós. Então, vamos para os finalmente. Quando a gente ouve as explicações feitas pelo secretário Renato de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, ele disse, não, nós diante da situação e declaração de constitucionalidade, nós fizemos um decreto que pudesse continuar protegendo, e depois, para dar um tempo da gente formatar a lei. Que formatação da lei? Se eu queria manter a mesma proteção ao ambiente e o território de Itacoatiara, eu tinha que, eventualmente, pegar a lei vigente em 2011 e questionada em 2012, e, por iniciativa do Poder Executivo, já que era vício de iniciativa, fazer a mesma lei, apenas fazendo remissões a quê? Ao novo plano diretor. Na verdade, o plano diretor, que foi o plano diretor original, em cima da qual o projeto do plano urbanístico da região oceânica e o projeto do Felipe Peixoto se baseavam, era um plano
no plano diretor anterior, né, que foi renovado pelo Godofredo em 2004, ele era de 1992, perdão, foi atualizado com instrumentos do Estatuto da Cidade em 2004, se a minha memória não está me traindo, pelo prefeito Godofredo Pinto, apenas incorporando elementos do Estatuto da Cidade, elementos que interessavam, né? E, por exemplo, IPTU progressivo, que o Eduardo Paes usou para defenestrar proprietários pobres do Porto Maravilha, ele não aplicou para fazer a linha 4 do metrô, pulando 1, 2, pulando para 4, para salvar os estoques de terrenos para construção e especulação imobiliária do Cavalho Rocha, ao longo da linha 4 do metrô, na Barra da Tijuca. Então, esses instrumentos, vários deles ainda não disciplinados, que poderiam, por exemplo, permitir que um edifício que existe em frente ao Niterói Shopping pudesse ser a ele aplicado o imposto, o IPTU progressivo, para gravar-se cada vez o proprietário que não usa aquele prédio com o papel social da propriedade previsto na Constituição, a Prefeitura de Niterói já poderia ter usado esse instrumento, se disciplinado tivesse sido, a serviço da construção de moradia, a serviço de dar àquele prédio o papel social que a propriedade tem que ter previsto na Constituição. Então, na verdade, o que a Prefeitura atual deveria fazer considerando que nós temos um novo plano diretor, que foi aprovado mais recentemente, que está vigindo, plano diretor esse que precisa ser revisto daqui a 10 anos, plano diretor esse que precisa ter vários planos filhotes, digamos assim, plano de mobilidade, plano de contenção de risco, plano de... A pandemia tem sido a desculpa para não se fazer nenhum dos planos filhotes. Plano de mobilidade, plano de contenção de encosta, plano de risco, plano de resíduos sólidos, plano de meio ambiente e uma série de outros planos filhotes do plano diretor atual, que já expiraram o tempo para que eles fossem revistos. A Prefeitura, entretanto, resolve fazer modificações que não são apenas, encaminhando para o final, para a gente depois debater, que não são apenas alterações cosméticas. Eu não vou entrar nem no fato de que, durante esse período, independente da lei poder da base, aquela casa em frente, na beira-mar, em frente a um quiosque novo que tem lá, eu estive lá no outro dia com os companheiros para poder fotografar o que estava acontecendo lá. Aquela casa está colada na rua, está colada nas divisas, é uma agressão ao ambiente que poderia muito bem ter sido 15 minutos, hein? 15 minutos. Ok. Então, o que acontece? As modificações não foram apenas de adaptação da proteção de Itacoatiara ao novo plano diretor. Elas foram algo mais do que isso. Além de modificações que dizem respeito à limitação da parede, né, da laje, do paredão, digamos assim, operações que pode ser, os arquitetos e nós engenheiros sabemos disso, sabemos que rebaixamento de lençol freático custa dinheiro, encarece construção, quando uma construção não é unifamiliar, porque ninguém faz rebaixamento de lençol freático, a não ser em raríssimas situações, que não seja construção multifamiliar. Ninguém constrói rebaixamento ou promove rebaixamento de lençol freático para uma casa unifamiliar, ou para várias casas que sejam remembradas ou não. Então, com o argumento de que os custos relacionados a rebaixamento de lençol são altíssimos e encarecem as construções, que construção? Só se for edifícios de alguns andares, com pilotis, etc. Então, nós assistimos de tudo nessa discussão, e uma das questões que talvez tenhamos que discutir com a SOAME, a visão da SOAME e a visão dos moradores de Itacoatiara, é a transferência de potencial construtivo. Isso foi simplesmente eliminado em Itacoatiara. E o que significa transferência de potencial construtivo e o que significa a lei de uso e ocupação do solo, que ainda não foi renovada?
Significa que quando alguém fizer um loteamento, então vamos falar de pessoas que no passado remembraram e transformaram os seus lotes individuais num lote único, que é o argumento que o secretário Barandier usa para dizer que a barriga dele está no balcão da prefeitura, recebendo moradores que choram e que querem desmembrar os seus terrenos. Ora, fazer um terreno que foi no passado, todo ele unificado, fazer construção que signifique 2, 3 casas, é loteamento. É loteamento para construções unifamiliares. Ora, por que eu elimino a necessidade de concessão de 10% do terreno loteado para o município? Ou Itacoatiara, tem lá um DPO na entrada de Itacoatiara. Quem sabe se no futuro eu não preciso ter um terreno público para fazer uma bomba de recalque, para levar para uma estação de tratamento, eu preciso ter terra pública. Itacoatiara não precisa de terra pública para construir escola, porque a maior parte das pessoas estudam em escolas da proximidade. Eu não preciso para a escola, não preciso sequer para um posto de saúde, mas eu não posso abrir mão, com o adensamento de uma determinada parcela do território, de uma doação prevista na lei de uso e ocupação do solo, quando você faz loteamento, e Itacoatiara não pode ser diferente. Por que eles fizeram isso? Porque, na realidade, diante do grande... Terminando, Isabela, Heloísa, diante do grande valor do terreno, e aí a lei da oferta e da procura, diante do grande valor imobiliário dos terrenos de Itacoatiara, os caras querem possibilitar, não os moradores, porque o morador não está pensando em fazer edifício lá, mas está querendo viabilizar que a doação dos terrenos para o município sejam feitos em outras áreas da cidade, onde o preço do metro quadrado é muito menor. Então, foram simples adaptações, foram correções que visam, não ainda conseguindo detectar, e visam atender interesses da construção civil, interesses imobiliários. Eu quero te dizer, Heloísa, que ninguém do povo entra na prefeitura pelos elevadores privativos do prefeito. Quem entra na prefeitura pelos elevadores privativos do prefeito são aqueles que olham o território para se servir dele e enriquecer, enquanto nós queremos o território para garantir uma qualidade de vida para a população. Esse é o papel da arquitetura, esse é o papel da ciência a serviço do povo, com o conhecimento que a gente acumula na universidade. Um beijo para vocês, eu agradeço e vou ficar até o final ouvindo com vocês. Com certeza, vereador. Obrigada pelas suas palavras aí e, enfim, tocou em pontos importantes aí da discussão sobre essa lei. Eu passo a palavra agora para o presidente da SUAME, Eugênio Schettini, por favor. Será que ele está nos ouvindo? Arquiteto Eugênio. Alô? Arquiteto Eugênio Schettini, está nos ouvindo? Passo a palavra. Então, boa noite a todos. Tudo bem? Eu estou você ouvindo, também terá ao mesmo tempo, para abordar o tema, enfim, a crítica à lei, nesse intervalo de 15 a 20 minutos, tá bom? Ok. Primeiramente, queria agradecer o convite pela participação desse evento e também gostaria de dizer que essa iniciativa é muito importante. A gente precisa fazer realmente isso, tem que divulgar, tem que fazer com que as pessoas participem mais, porque acontece na cidade. A gente fica aqui, nós que estamos no front do trabalho junto com o pessoal da prefeitura, com os vereadores, enfim. É um trabalho árduo, extremamente gastante, mas precisa ser feito. Porque se a gente não fizer um monitoramento, não cuidar do nosso bairro, ninguém vai cuidar. Com relação a essa lei de 2011, nós participamos da Associação de Moradores, junto com o Felipe Peixoto, na elaboração da lei. Eu, na época, também era presidente. Eu fui presidente de 2009 a 2011, minha primeira gestão. E eu e o Felipe Peixoto trabalhamos muito, tentando proteger o bairro.
Então, é uma iniciativa também da nossa associação a participação dessa lei. Não só essa, como a criação das EPVS, que foram feitas pelo próprio Felipe, a 11 e a 12, que significava proteger mais os nossos morros. Outra coisa importante que nós fizemos também na época foi conseguir, após a doação do Morro da Andorinha, a gente conseguiu, através de projetos junto com o Ministério Público, anexar o Morro da Andorinha ao Pesete. O Parque Estadual da Serra Tiririca. Com isso, nós conseguimos colocar Itacoatiara na zona de amortecimento de parque, recebendo todas as leis que protegem um parque. Isso tudo preocupados única e exclusivamente em proteger a área ambiental que nosso bairro possui. Nós fomos considerados, em 2009, a 7ª maravilha da cidade no quesito natureza. Nossa praia é fantástica. A gente não pode deixar isso destruir, perder isso. Nós estamos com uma batalha intensa agora com relação à Restinga, porque a nossa Restinga está descontrolada por causa da construção indevida, quantidade de dejetos que estão sendo jogados, implantação de equipamentos que não eram para ser colocados ali, equipamentos urbanos, enfim. É uma luta, cada dia uma luta grande que nós temos que fazer aqui. Mas que nós precisamos, não só da divulgação, da ajuda de todos, porque, como o vereador disse, o bairro não é nosso, o bairro é de todos. Nós estamos aqui porque nós estamos no front, a gente sabe exatamente os problemas que nós estamos passando. E a gente precisa de ajuda. E a ajuda tem que vir de todos os lugares, seja da UF, seja do Ministério Público, seja da Câmara de Vereadores, seja dos próprios moradores, das pessoas que podem participar. A gente pede, a gente está agora com esse movimento de solicitação de assinaturas, justamente para poder mostrar que nós estamos precisando de ajuda, precisando de força para manter o bairro como ele é. Quando nós fizemos, por exemplo, quando essa lei foi promulgada e aprovada, esse adensamento novo, ele vai caracterizar 25% a mais de moradores aqui no bairro. Isso não é questão de, não querem mais pessoas aqui, não é isso. Nós temos um problema sério no Itacoatiara que nós estamos tentando resolver já desde 2003. Nós fizemos solicitação em 2007. Eu tenho aqui, se vocês quiserem, todos os documentos informando sobre isso, que é o alagamento da entrada do bairro. Esse alagamento é proveniente que o bairro, quando foi projetado, as águas pluviais não foram direcionadas para a praia, foram direcionadas para a lagoa. Então, ele desce, as águas descem, passa pela frente do bairro, passa aqui pelo DPO e vai sair na lagoa de Itaipu. Só que existe aqui um pequeno declive e depois um suave aclive. E nessa condição aqui se torna uma área que a água não escoa. E aí a gente fica preso no bairro. Então eu pergunto, se nós adensarmos 25% a mais e nos lugares hoje que nós temos terreno, colocarmos mais casas, impermeabilizarmos ainda mais o solo, como é que nós vamos sair daqui do bairro? Outra coisa que nós precisamos pensar, até hoje não foi feito um plano de viabilidade. Nós não temos aqui um estudo de viabilidade para esse aumento no adensamento. Por quê? Foram construídos vários prédios na região, a região está crescendo e nós temos apenas uma avenida, que hoje está totalmente, vamos dizer assim, depois que foi feito o canteiro central e as vias de transporte de ônibus, está totalmente travada. A gente não tem condições de chegar no centro como tinha antigamente, sem todo esse aparato que foi feito. Então, a gente observa que o crescimento está sendo muito rápido, mas a infraestrutura, toda a parte que deveria ser feita primeiro, não se tem essa preocupação. Então, a gente pede que as pessoas que tenham, no caso, os vereadores, o Ministério Público, todo mundo que tiver condições de pensar em trabalhar ajudando e não aumentando o problema, seria importante para nós. Então, é isso que eu gostaria de enfatizar aqui
nessa nossa reunião, é que nós temos muitos problemas e que esse adensamento vai aumentar ainda, ao passo que a nossa cidade tem tantos problemas maiores e que poderiam ser resolvidos antes de virem para cá, ó, tentar aumentar criar esse adensamento aqui maior para a gente. Então, é isso que seria importante que nós fizéssemos. Nós precisamos focar mais a cidade, no contexto geral, os problemas que nós temos. Nós temos, por exemplo, prédios no centro de Niterói abandonados, nós temos superpopulação em morros, nós temos problemas tivemos um problema aí do último agora, que foi a entrada ali de Piratininga, aquele morro que sofreu um desabamento. Então, quer dizer, tem tantos problemas na cidade e as pessoas estão preocupadas com um bairro que é justamente fora do eixo. Taquatiara está fora do eixo. O eixo nasce em Itaipu, vai parar lá na entrada da ponte. Um eixo único que nós temos na cidade. Por um lado, mar, por outro lado, morro. E a gente está aqui isolado e estão preocupados justamente em movimentar e aumentar que o bairro. Então, a gente não consegue entender. A gente procura defender o bairro, ao mesmo tempo precisa da ajuda de vocês. Quando esse caso, por exemplo, nosso trabalho é constante aqui na associação, eu gostaria até de enfatizar isso, que quando essa lei 2810 ela foi dada como constitucional, nós percebemos aqui no bairro. Imediatamente, nós solicitamos uma reunião, o vereador Paulo Eduardo vai lembrar disso, eu estive presente lá na Câmara de Vereadores, solicitei uma reunião urgente para me ajudar a tentar bloquear isso aí. E vocês foram rápidos. Nós fizemos esse trabalho juntos, porque a gente fica aqui o tempo todo vigiando, monitorando, para saber o que está acontecendo dentro do sistema de controle de governo da cidade, para que a gente possa se defender. Quer dizer, não deveria ser assim. Tinha que trabalhar em prol da melhoria, e não de a gente ficar tentando ver o que estão fazendo, por que estão fazendo, sempre com motivo de crescimento urbano, que a gente sabe que, na verdade, é a especulação imobiliária. Né? Você pega o preço do tijolo, é único. Você construir numa região é X, e vender, gastar o mesmo custo dentro de Taquatiara é X vezes 10. Então, a gente sabe que é isso. Mas, infelizmente, as pessoas não estão preocupadas no que vão deixar, a herança que vão deixar, a natureza que vai ser deixada, porque eu costumo dizer, esse nome, Taquatiara, veio dos índios. Cadê os índios? Já se foram. E nós vamos passar também. Mas o nosso legado é qual? É proteger. A gente precisa manter isso aqui. E de que forma que a gente tem? São as leis. Então, a gente depende que as pessoas se sensibilizem para que a gente possa fazer um trabalho, digamos, de proteção para o bairro. Eu podia, por exemplo, eu moro aqui dentro, para mim, para os meus amigos, meus colegas, as pessoas que moram aqui dentro, meus vizinhos, seria muito interessante a especulação, porque a gente ia dobrar o valor da casa da gente para vender, para a pessoa construir. Mas não, a gente faz ao contrário, a gente quer proteger, a gente não deixa crescer justamente para tentar proteger o bairro, para que o bairro não seja desorganizado, como foi destruído, por exemplo, Santa Rosa. Santa Rosa virou uma quantidade de prédios enormes. Charitas está o caos. Então, quer dizer, é isso que nós queremos para Itacoatiara. Cambuinhas, eu conheci Cambuinhas, não tinha nada. Olha lá como é que está Cambuinhas. Então, o que a gente quer para a gente? É isso que a gente precisa saber e a gente precisa lutar para isso. Esse é o meu questionamento, esse é o que eu gostaria de pedir a vocês e o que eu gostaria de deixar aqui registrado. Obrigada, Eugênio Schettini, presidente da SOAME. Passamos agora para o professor Jorge Nemer, por favor. Arquiteto morador de Itacoatiara, aposentado aqui da UF. Eu queria cumprimentar a todos, né? Boa noite. E Vésper, que eu não vejo há muito tempo. Né? Professor Jorge, seu microfone está baixo, eu não sei como resolver isso daqui. Não estamos lhe ouvindo. Porque eu tenho um impulso de falar tudo aquilo que está no meu coração. Tá certo. Porque eu comprei esse terreno de Itacoatiara há 50 anos atrás, em 1971, e construí a casa há 44 anos. Né?
O problema de Itacoatiara é sempre a cobiça falando mais alto, com empresários e políticos que não têm escrúpulos. O que eu ouvia de Paulo, tiro o chapéu para você, é difícil. Mas também escuto de outros que estão falando e botando um pouco de conversa fora, quando querem explicar a redução dos lotes de Itacoatiara. Ora, quem quer explicar que um lote de 12 por 30 é melhor que um lote de 15 por 30, não estudou em escola de arquitetura, não é possível. Não dá, né? Se isso for aplicado em Itacoatiara, vai ofender o loteamento original. Vai ofender o loteamento original. E mais, quem bolou Itacoatiara não fui eu, nem nenhum dos senhores que estão aqui. Foi o grande arquiteto do universo. Esse, sim, não tinha prancheta, não tem lapiseira, não tem esquadro e não tem compasso, mas tem tudo. Quando essas pessoas que estão armando, no meu entender, contra Itacoatiara, eu acho que eles tinham que pensar nisso. Itacoatiara é internacional e merece respeito. Matias Sandri merece respeito, né? E pelo que eu acabei de escutar aqui, eu acho que só teria uma solução nisso. É quando isso fosse para o prefeito, ele cortava isso. Tinha que cortar na raiz, na carne. Não vai fazer. E o Barandier falar que vem gente chorando miséria, como é que eles entram nesses lugares? Como é que eles conseguem informações privilegiadas? Com o quê? Com aquelas pastinhas de James Bond que entram lá, com pessoas ligadas à parte de obra, não é? Como é que, e alguns arquitetos, eu fico impressionado disso. Eu dei aula há 41 anos, né? Eu hoje em Itacoatiara, eu quase não estou produzindo mais. Na minha porta, eu moro na Rua dos Cravos, passam ex-alunos meus, param e dizem: Nemer, você nos ensinou ética. Eu falei: não, eu nunca dei essa disciplina, eu dei N disciplinas, mas ética, falei, não ensinei. Os meus ex-alunos falam: ensinou sim, porque eles sabem como eu fui professor. Não é? Eu devo ter rompido meu tempo aí, mas eu trouxe umas coisas interessantes para mostrar a vocês. Ronaldo, eu queria mostrar aqui umas 5 fotos. Inicialmente, as fotos que eu... é anterior, né? Essas fotos que eu tirei são possíveis porque eu estou num terreno de 15 por 30, né? Essa foto... Eles não estão visualizando. Não? Não. E agora? Um momentinho só. Tá bom. Ele vai fazer a apresentação das fotos? É uma coisa rápida, são fotos pequenas. Sim, mas eu não consegui que vocês visualizassem, não estou conseguindo. Estava preparado, mas não entrou. Bom, vamos pular essa etapa, eu vou tentando aqui. Okay. Acontece o seguinte, eu fiz uma comparação que, num terreno de 12 por 30,
eu jamais conseguiria tirar essas fotos. Se vocês estão me ouvindo, imaginem, eu apresentei o Alto Mourão. Essa aqui é qual a primeira? A segunda? O elefante e o Alto Mourão. É a Pedra do Elefante e o Alto Mourão. A Pedra do Elefante, ela divide com Itaipuaçu, não é? Nesse final, numa queda aqui, que vocês não estão vendo, é uma pena, é onde existe o que eu chamo de V do Bananal. A gente acessa o Bananal por esse ponto aqui. Agora eu queria passar para o... Esse aqui é o V. Vocês não estão vendo, não é? Mas é entre o Alto Mourão e o Costão. Nós não estamos vendo, mas nós conhecemos. Então, entre o Alto Mourão e o Costão. Né? Aquele V, o vale. Essa a gente vê ali uma visão que uma pessoa dentro de um lote de 12 por 30 você não veria de forma alguma. Então, eu acho o seguinte, esse assunto vai ser difícil de ser resolvido, a não ser que tenha uma vontade política do prefeito de reter isso. Agora, pelo que eu andei sabendo, esse assunto já foi para a Diário Oficial, etc, etc. Isso. Mas eu acho que isso pode ser revisto, e deve ser revisto, porque, não sei se os senhores sabem, tem assinado contra isso 4.000 pessoas. Eu fui um dos que começou a divulgar isso. Eles querem destruir Itacoatiara. E é isso mesmo. Nós gostamos, nós amamos Itacoatiara. Não é? Outras pessoas também amam Itacoatiara. Então, nós não podemos deixar esse pessoal falar mais alto. Nós é que temos que falar. Nós não podemos permitir isso. E eles, se bobear, vão mexer em coisas mais sérias. Né? Porque começou aquela história, uns anos atrás, de bandeira azul. Eu tenho horror a essa palavra, eu não gosto nem de ouvir, porque eu ainda prefiro a bandeira brasileira verde e amarela comigo. Professor, finalizando a sua fala. Eu acho que, como diz o macaco, não adianta explicar. Eu só queria entender. Vai acontecer o seguinte, o prefeito tem que ser pressionado também pelas pessoas da SEAB, da Itacoatiara, desculpa. Da SOAM. Ele tem que ser pressionado pelas pessoas de Itacoatiara, moradores, amigos de Itacoatiara. Eu mandei a primeira notícia que estavam querendo mexer em Itacoatiara para a Holanda. É uma pessoa amiga lá. Ela recebeu e botou assim, isto não está certo. E tem outras. Eu escutei de pessoas, ex-alunos, que trabalharam dentro da prefeitura, coisas que dava para cobrar um frade. Eu não vou repetir aqui, porque não fui eu que escrevi. Né? Tá? Então... Obrigada, professor. Não, pela sua sensível abordagem sobre essa situação que a gente está vivendo, né? Que não dá nem para explicar direito. Depois a gente retoma aí essa sua fala. Passo aqui a palavra para a professora Luciana Nemer e depois a professora Isabela Bacelar. Tudo bem na sequência? Tá bom. Eu preparei uns slides, né, para ilustrar um pouco esse meu envolvimento com Itacoatiara, né? Vou também marcar meu tempo aqui, mas eu conheci Itacoatiara por causa do meu tio, meu padrinho, Jorge Nemer,
E minha avó morou 1 ano na Rua das Rosas, porque quando ele foi para lá, ela foi junto. E como eu passava sempre as férias com ela, né, fui eu também, né? E assim, passei minha infância na rede, na casa dela, olhando para o costão, né? E embora tenha sido breve o tempo dela lá, o meu envolvimento com o bairro é muito grande. Tão grande que, na época que vinha um projeto modificando, né, a orla de Taquatiara, eu acho que Marisa está até presente, a gente conversou muito naquela época, numa assembleia no Pampa, eu pedi para o professor Werther falar em nome da Escola de Arquitetura, né, disponibilizando a EAL, nossos alunos, através de disciplinas optativas, através de concursos de ideias de projeto, né, que a gente desse esse suporte à SUAME. Na época não era Eugênio, era o Luiz Otávio que estava à frente. Eu participei de umas reuniões da SUAME, ele criou um grupo de trabalho, né? Marisa ia também nas reuniões, que está aqui presente, Kátia Valado, enfim. E nesse meu tempo na SUAME, em seguida, isso foi 2016, 2017, eu lecionei uma disciplina optativa falando da tipologia arquitetônica em Taquatiara. E para conversar com os alunos sobre essa tipologia, eu tive que estudar um bairro de Taquatiara mais a fundo a história, né? Além, né, da casa do Matias Sandri, que tinha depois, né, ele não estava mais com a gente, o melhor carnaval, né? E as histórias da praia maravilhosas, né? Aí, a Marisa está até falando. Felipe, você pode apresentar para mim? Eu acho Claro, que um minutinho. Tá, o Felipe vai compartilhar que a internet dele está melhor do que a minha hoje. No momento aqui de vocês, algumas vezes travou um pouquinho. Eu fiz só assim, uma capa, né, de apresentação com a logo da nossa escola e falando que hoje a gente fala dessa proposta, né, aprovada pela Câmara Municipal para o bairro de Taquatiara. Felipe, pode passar para o segundo slide e aí depois o terceiro e a gente já troca para outra apresentação. Pode passar para o segundo. Coincidentemente, eu selecionei ontem uma imagem até do Google Maps, que foi... Pode passar, Felipe, para o slide 2. Que mostra justamente a casa... Eu acho que o Felipe... Deixa eu botar aqui... A casa da praia. Não, não é essa não, Felipe. Não, volta. É o 2. É o slide 2. Eu vou trocar aqui. É o 2. Não! Era o slide 2 dessa apresentação, que justamente é a mesma casa que o Paulo Eduardo Gomes citou. Né? Ontem à noite eu não sabia que ele ia falar sobre essa casa e já tinha selecionado, porque isso me comoveu muito, né? Felipe, é o 2 da outra apresentação. Volta lá para a gente. Não, não é esse não, é o 2 da apresentação anterior. Esse. Eu coloquei aí só uma provocação, né? Porque acho que o professor tem que fazer isso para instigar os alunos no início da aula, deixar todo mundo ligado, né? Eu copiei um trecho do projeto de lei 262, do 2020, que diz que tem como objetivo a presente emenda, tem como objetivo respeitar a ambiência do bairro, preservar a identidade da localidade, das áreas de interesse histórico, paisagístico, cultural, valorizando as características sociais e culturais, assim como preservar ainda imóveis e lugares dotados de identidade cultural e interesse público, cujos usos, apropriações ou características apresentam um valor que lhes são socialmente atribuídos pela população. Contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação dessa emenda, enfim. E essa imagem dessa casa, né, e do risco que essa legislação nova apresenta para Itacoatiara, com um olhar assim rápido, a gente já vê uma obra meio que paralisada, onde foi feito no afastamento uma piscina de borda infinita. Então, como a lei pode ser interpretada de forma a ser utilizado um lote, né? Eu não vou dizer de uma forma abusiva, né? Ali tem arquitetos que assinaram esse projeto, e eu lembro que eu tive na casa do meu tio, a gente ficou uma manhã de domingo conversando, e eu peguei plano diretor, plano urbanístico, lei de uso e ocupação do solo, e a lei específica que é para residências, né?
e estava difícil ver alguma coisa aí que tivesse fora da lei. Ou seja, a praia de Taquatiara é uma via local. Em via local, você pode construir piscina no afastamento, e olha o que foi feito. Então, Felipe, pode agora passar para outra apresentação, por favor, depois a gente volta para essa. Quando eu lecionei essa disciplina em 2017, a gente vai passar rápido esses slides, tá, Felipe? Só para mostrar, primeiro uma maquete do bairro que está na Prefeitura de Niterói, que mostra, né, essas encostas, né, o Andorinhas, né, o Costão, mostrando o bairro na região oceânica, né, já limite ali com Maricá, praticamente. Pode passar, Felipe. E esse estudo do José Maria Tibúrcio, da geografia, nos ajudou bastante, né? Ele faz um histórico do bairro de Taquatiara. É um bairro que ele chama de controlado pelos seus moradores, eu até substituiria por cuidado pelos seus moradores, e tem um só acesso por terra, né? Então não tem nenhuma possibilidade de afavelamento, como ele colocava. Coloquei para os alunos na época, né, o que significa SOAME, né? Que está sempre requerendo, junto aos poderes públicos, ações com vistas à manutenção e recomposição das condições ambientais do bairro. Pode passar, Felipe. E aí eu mostro o Morro das Andorinhas, né, e esse loteamento, né, que aconteceu, esse condomínio Itacoatiara, né, lembrando que o Morro das Andorinhas é uma ex-ilha oceânica, né, que lá a FEMA encontrou 90 espécies de plantas, que está dentro do RIMA, né, do Plano Estrutural de Itaipu. A área do bairro de Itacoatiara é apenas 2%, essa área tão cobiçada, né, do município de Niterói. Pode passar, Felipe. E aí a gente nomeia todos os morros, as suas alturas, né? Então a gente tem uma praia de 900 metros, né? De frente a 1 quilômetro, se a gente considerar também a prainha, né? Que eu chamava de bacinha, né? Então a gente tem nessa região do Alto Mourão cerca de 350 espécies de 100 famílias. Pode passar, Felipe. E aí eu mostro um pouco da questão da ambiência, né, da igrejinha de Nossa Senhora da Conceição, que está ali nessa entrada, né, que até meu tio falou, e se eu não me engano também o Paulo tinha comentado, dessa questão do aumento do fluxo que vai acontecer, o Tini falou, na região ali, a gente só tem uma entrada, né, quando isso aumenta, né, o adensamento em 25%, o adensamento e mais as pessoas que vão visitar. Então, vamos lá, pode passar, Felipe. Esse daí é a planta que a gente tem de 1971 de Taquatiara, né? Esse projeto que foi encomendado pelo Matias Sandri, e quando eu andei com os alunos por Itacoatiara, a gente vai ver que à esquerda, né, é o loteamento, né, original e mais a Praça dos Tucuns, que é essa parte à direita embaixo. Depois a gente vai ter a parte do Francisco Felício, que tem um outro traçado, mas a gente vê a riqueza do desenho urbano de Itacoatiara, que pode ser perdido, né? A gente tem vias que comunicam essas quadras longas diretamente com a praia, que são vias de pedestre. Pode passar, Felipe. E aí, mais uma, mostrando a guarita, né? E a questão da parte de dentro e alguns da parte de fora, essa é uma discussão lá desse aluno da geografia, já hoje formado, pode passar. Mostrando que o bairro, né, ele está a 20 quilômetros do centro da cidade, ou seja, está completamente fora aí do eixo, né, e eu trabalho com habitação social, o centro de Niterói tem tantos imóveis precisando serem reabilitados, né. Então, Itacoatiara deveria ser preservada como está, não só porque envolve, né, toda essa questão ambiental, né, tá entre áreas de especial interesse ambiental, mas também, né, por conta da questão histórica, da tipologia arquitetônica do bairro, que é justamente foi o foco dessa disciplina, né? Então, a gente tem ali 550 lotes na parte interna. Pode passar, Felipe. Acho que já está quase acabando essa apresentação e aí a gente volta para outra. E aí é uma planta mais atualizada com o nome das ruas, né? E essas ruas têm nomes de flores. Luciana, você já está com 8 minutos.
Tá, então vamos passar para outra apresentação, a história do Matias, das flores, depois a gente fala. Eu só quero mostrar as 5 residências que foram fotografadas, né, por mim e para a equipe de alunos, né. Aí volta lá, Felipe, para o slide 3, né, que é uma foto que eu tirei da praia de Itacoatiara, né, o que a gente quer preservar. E da outra apresentação, Felipe. Depois lá daquela, isso, vai para o 3, depois dessa. Então, é isso daí. E essa imagem é do loteamento, né, vamos dizer, bem no início, né, depois a gente pode contar essa história nas perguntas, se for o caso, acho que não é nem a questão, mostrando aí essa casa que remete ao estilo neocolonial em Itacoatiara, né, lembrando que é um loteamento dos anos 50, né, e que até Lúcio Costa, no início, antes de ser moderno, ele era neocolonial. Pode passar, Felipe? A gente tem uma outra casa nesse estilo mais pro californiano, e todas as imagens que a gente faz de casas em Itacoatiara, a natureza está em volta, está sempre envolvida, né? Você precisa dar uma aproximação muito grande para excluir. Pode passar a outra. A gente tem um estilo moderno, essa daí, inclusive, na rua que Niemeyer ganhou um lote por conta de ter feito o projeto do Pampa Clube, né? Pode passar. Aí a gente tem também um estilo que a gente chama meio regionalista, né? Ali na Avenida Matias Sandri, né? Então, sempre a paisagem moldurando, né? As residências, pode passar. E aí já num estilo contemporâneo mais atual, né? E depois mostrar a turma de alunos, né, que foi a segunda turma, a disciplina teve 2 versões, né, 2 turmas. Eu acho que é aquela foto da turma em frente à casa lá do meu tio. E a Melissa, eu acho que estava aqui presente assistindo, ela está lá naquela imagem também. Felipe pode voltar lá para a foto da turma. Dizer que em Itacoatiara não é permitido um ônibus, camping, eventos, festas, em clubes, residências, quiosques ficam só até as 20 horas, que a praia não pode ter barracas, que não se pode distribuir propaganda, né, que, na verdade, não se podem podar árvores. Então, uma série de cuidados com esse lugar que a gente quer manter, e essa turma aí da UF me ajudou nesse trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Desculpa esses cortes aí. Tá joia. Por fim, temos a professora Isabela Bacelar, também para tecer alguns comentários sobre a lei. Boa noite a todos. Eu sou professora de arquitetura da UF e sou moradora de Itacoatiara. Eu moro numa casa que o meu avô construiu na década de 70. Então, eu vivenciei essa modificação do bairro. E o que eu queria falar aqui, né, claro que como moradora eu sinto todos esses impactos, mas a minha proposta é fazer uma colocação mais de análise urbanística, porque, obviamente, os moradores querem uma proteção dessa ambiência, desse lugar que eles viveram, às vezes, durante muitos anos. Então, a minha proposta é como se fosse, assim, questões que seriam pertinentes a uma análise de impacto ambiental ou uma análise de impacto de vizinhança. Então, eu fiz uma lista aqui. Então, o que acontece? As problemáticas dessa nova legislação, né, que eles chamam de flexibilização urbanística, mas, na verdade, é uma forma de se alterar determinações de lei de uso e ocupação do solo e do plano diretor por vias mais curtas, né, por vias com menos discussões. Então, eu vou elencar aqui as minhas questões e vou aprofundar no que for possível. Então, a gente vai ter a partir desse aumento de gabarito, aumento de densidade, né, todas essas pressões que a gente sofre por aqui, de restrição da paisagem desses maciços rochosos típicos de Itacoatiara. O que a gente vê hoje é que, a partir de, não sei de todas as casas, mas me dá uma sensação que a partir de todas as casas e de quase todas as ruas, é possível que a pessoa olhe para cima e perceba essa paisagem dos morros. Então, a partir de um momento que se for possibilitado a construção em altura, essa visão a partir da rua já não será possível. Então, não é só uma questão
de prejudicar o morador. As pessoas que visitam o bairro também não vão ter essa percepção do ambiente, vão andar numa rua que olha para cima e vê prédio. Outra questão também é a pressão ambiental sobre as áreas preservadas. O que eu vejo na minha rua, historicamente, né, assim, com o passagem do tempo, na frente da minha casa, os terrenos lindeiros eram áreas de reserva ambiental. O que eu vi ao longo do tempo foi essa faixa ali, na beirada ali da Pedra do Elefante e também do Costão, que começou a ser loteado. E o que eu senti, o que a gente vai perceber em questão de impacto ambiental? Os animais que frequentavam os arredores aqui, de certa forma, se afugentaram. Então, micos, até cobras, talvez insetos, que minha percepção é menor, os pássaros também. E aí, o que acontece também sobre essa pressão ambiental? A gente tem uma relação de um bairro onde ainda tem vida silvestre. Não é só na área de reserva. A gente tem tipologias de ocupação do solo, onde ainda atualmente muitas casas possuem áreas com quintais, com árvores, áreas que têm uma permeabilidade do solo. Então, todas essas espécies silvestres que convivem ali, diríamos assim, que tem essa proximidade com todos, elas vão ser afugentadas, porque o que a gente percebe nessas novas construções, né, ainda sem essa nova legislação, são construções que ocupam grande parte do terreno, não tem afastamento lateral, muito colada no afastamento, no limite frontal do terreno, e áreas muito impermeabilizadas. Tem casas aqui na frente da praia que praticamente na frente não tem grama, a lateral colada na divisa, então a gente vai perder essa relação da vida silvestre com o bairro em si, diríamos. Outra questão importante, a gente tem a questão da paisagem a partir das ruas, das casas, e a gente tem uma alteração da paisagem a partir da areia da praia, né? Então, o que acontece? A areia da praia de Taquatiara, ela é mais baixa que o nível da rua. Principalmente a partir da renovação e preservação da restinga, que tornou aquela camada de vegetação mais alta, a gente olha a partir da areia para o bairro, a gente vê uma camada grossa de restinga, alguns suaves telhados, né? E fora essas casas novas que tem 3 pavimentos de altura, e a gente vê o Morro da Andorinha, a Pedra do Elefante e o Costão. Então, a gente tem uma paisagem a partir da praia que, diríamos assim, pode até se aproximar de áreas muito mais preservadas, como aquela praia depois lá do Recreio, né? Que a partir da praia a gente tem a sensação que a gente está num ambiente muito mais natural do que ele realmente é. O impacto no trânsito, isso aí, obviamente que os moradores sentem isso no cotidiano, nos finais de semana e principalmente no verão, que realmente é impossível de sair do bairro, mas também a gente tem que pensar nas pessoas que visitam esse bairro. Em tempos de alto verão aqui, o engarrafamento gerado a partir do gargalo da entrada de Taquatiara chega a distâncias absurdas. Claro que a gente tem a pressão das demais praias, mas diríamos assim, até o Engenho do Mato, até a Avenida Central, a pressão é de Taquatiara e de Itaipu. Só que acontece, a partir de Itaipu, há uma fluidez. A partir da saída de Taquatiara, tem um gargalo muito forte, tanto para a entrada quanto para a saída. Então, afetar o trânsito não é só afetar a vida de moradores, é afetar a vida de toda uma região que vai ter engarrafamento, e engarrafamento é tipo efeito dominó, né? Engarrafa Taquatiara, engarrafa a avenida toda e por aí vai. Outra questão também é o que a Luciana falou, que é a perda de exemplares arquitetônicos. Obviamente, o que acontece em Taquatiara e na arquitetura em geral?
O estilo anterior, ele demora um tempo para ele ser valorizado pelo aquele novo estilo arquitetônico, como a gente viu na arquitetura, na história da arquitetura, com o estilo eclético, que é a arquitetura moderna, né, com seus novos parâmetros estéticos, de certa forma, apoiou a demolição de vários conjuntos. Em um determinado momento, houve um reconhecimento e esses estilos foram preservados. Então, Itacoatiara, que é da década de 70, né, que a gente tem arquitetura moderna, e outros estilos também de um tempo posterior, a gente vai perder. Outra coisa é a hipervalorização do solo. Obviamente, gente, que ninguém aqui é ingênuo, porque quando o terreno valoriza, diríamos assim, o proprietário ganha, óbvio, mas a gente tem valor de troca e valor de uso. Então, muitas pessoas que moram aqui não estão aqui só porque é um lugar valorizado. Tem uma história, tem um valor, tem uma opção de vida. E com essa hipervalorização, o que a gente sentiu como moradora? Um aumento muito expressivo do IPTU, de certa forma, incompatível com a nossa realidade de classe social, diríamos assim, né? Então, assim, para nós, eu que sou professora da UF, esse valor do IPTU é muito pesado. Para novos moradores, com muito dinheiro, que estão construindo, talvez não. Então, vai ocorrer, obviamente, aquele processo que a gente chama de gentrificação, que é uma crítica muito forte no campo do urbanismo e do planejamento urbano. Então, estamos vendo isso aqui. Então, eu queria dizer que essa preservação de Itacoatiara, eu acho que eu já estou no meu tempo, né, que eu vi aqui 9 minutos. Essa preservação de Itacoatiara, obviamente que os moradores encabeçam uma certa luta, por interesses próprios, por um amor ao local. Mas o que a gente tem, o que tem que ser falado, é que essa defesa é para todos, porque o bairro de Itacoatiara não é um condomínio fechado, ainda bem. Então, todo mundo pode usufruir de Itacoatiara. Então, vou terminar minha fala aqui e queria agradecer essa oportunidade. Concluindo. Pode concluir. Já concluiu? Então, eu acho que só a última coisa, que é o impacto também na infraestrutura, né? Que a gente tem ruas estreitas, então, com essa saída de muitos carros, o próprio esgotamento sanitário, enfim, várias questões. Então, o que eu queria fechar aqui é que a gente tem interesses de moradores, como qualquer pessoa que vive num local, mas o que a gente tem que defender como maior valor é o interesse de um bairro, de uma ambiência que é usufruída por moradores de Niterói, moradores do Rio de Janeiro, até turista internacional, tá? Então, era isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada, Isabela. Eu vou aproveitar aqui, antes da gente passar para uma rodada prevista, né, de perguntas, enfim, eu quero fazer aí uma pontuação sobre tudo que foi falado aqui por todos vocês. Enfim, o que essa análise que vocês fizeram sugere, né? Falamos um pouco sobre a questão, o Felipe Peixoto levantou a mão, quer me interromper antes, posso prosseguir aqui? Não sei. Então, estou me escrevendo para falar assim que você... tudo bem, tudo bem. Deixa eu só finalizar. Bom, a análise que vocês fizeram, eu acho que todas as falas contribuíram muito, né, para destacar alguns pontos que devem ser valorizados em relação a essa lei. Que, embora, como o professor Jorge Nemer falou, embora tenha sido sancionada, nada impede que ela possa ser questionada, né, através de lutas e manifestações. Então, essa análise, ela sugere, pela fala de vocês, a descaracterização da tipologia original do bairro. De fato, né, a mudança de parâmetros de uso e ocupação do solo para algumas frações urbanas internas no bairro e para os seus arredores também será objeto de um impacto bastante significativo, mudando, né, a morfologia do ponto de vista arquitetônico, enfim, do ponto de vista urbano, enfim. O projeto, e aí perguntas também um pouco em cima da fala de vocês, assim, será que o projeto de lei e a própria lei,
foi amplamente debatido pelos diversos setores da sociedade? Será que foi suficiente, né, a manifestação da Procuradoria, enfim, dos conselhos relacionados no sentido de aprovar, né, de incentivar a aprovação? E a outra coisa que eu acho que também vale a pena ser colocada, a Luciana chegou a tocar, que a própria lei, né, na sua narrativa, enfim, naquilo que é incorporado, ela explicita, né, na necessidade de respeitar a ambiência do bairro, preservar a identidade da localidade, seus interesses históricos, paisagístico e cultural, de valorizar as características sociais e culturais, e da manutenção de características singulares do ponto de vista da morfologia urbana, arquitetônica, paisagística, cultural, simbólica, do conjunto urbano dotado de identidade e memória. Isso está expresso, né? Mas ela deixa de fora uma questão, eu acho que é importante, que vem se somar à fala da Isabela aqui no final. Ela não toca na paisagem como objeto de interesse público. E a paisagem como objeto de interesse público é o direito à paisagem, que está previsto, né, no Estatuto da Cidade, está previsto, enfim, dentro desse leque abrangente de direitos sociais. Então, eu acho que talvez seja um caminho. E outra questão que também fica um pouco explicitada na fala, seja do vereador, também do presidente da SOAME e outras falas, enfim, que mercado sem política forte e sem regulação ativa, ele não tende a contribuir, né, para a melhoria dos padrões de urbanização da nossa cidade. Então, o que a gente percebe é que essa regulação está à mercê do mercado. E por que está à mercê do mercado? Porque eu não tenho uma política forte. Então, a dinâmica social não pode ocorrer, né, sem algum tipo de contenção de apetite do mercado. E, para isso, né, eu acho que cabe, dentro daquilo que foi expresso como desafios ali dentro da própria lei, falta a questão da sensibilização da população para conter a aplicação da própria lei, para conter o apetite do mercado. É isso que eu queria salientar aqui e abrir para uma primeira discussão, uma rodada de perguntas, para a gente não se estender também muito pela noite adentro, mas eu acho que cabe aqui, né, tendo em vista esse encontro, uma rodada de perguntas. A primeira inscrição foi do Felipe Peixoto. Você teria 3 minutos para a sua pergunta. Serei breve. Feliz de estar participando dessa audiência com vocês aqui, desse debate, né? Feliz de reencontrar vários amigos, pessoas da luta pela preservação de Itacoatiara. Eu nasci em Itacoatiara, então quando o Jorge Nemer estava construindo sua casa, eu já estava morando lá. Muito bom vê-lo aqui, Jorge, conosco. E dizer para vocês que o que a gente pretendeu fazer pelo Projeto de Lei 50 de 2009, nada mais, nada menos foi do que oficializar aquilo que foi amplamente discutido nas discussões da região oceânica. Eu participei inclusive na sede de todos os debates, eu não era vereador, e a gente percebeu que, como Itacoatiara inteira era uma fração urbana, que é a ITA 01, e mais 2 zonas de conservação, a DPVS 11 e 12, não é isso? A gente percebeu que aquilo que estava sendo construído do lado de fora, chama do BPO, na Itacoatiara, também era possível ser construído dentro do bairro. E a gente tentou restabelecer, com a proposta do Projeto de Lei 50 de 2009, tudo aquilo que foi efetivamente acordado com a comunidade nas discussões do plano urbanístico. E a gente começou a pegar e destrinchar uma série de questões. Legitimar a questão dos lotes de 450 metros quadrados, tendo em vista que o parcelamento mínimo da região oceânica é de 360, podemos fracionar um lote no meio, podendo ser possível, 180 metros quadrados, né? A gente entendeu que, tanto o loteamento do Felício quanto o loteamento do Matias Sandri,
era uma característica importante para ser preservada, que foi descaracterizada agora. Vimos a questão também de proibir 2 unidades por lote. Importante registrar que essa lei nossa foi depois descaracterizada, permitindo alguns empreendimentos já estavam sendo construídos que pudessem ser legalizados. E vimos uma série de brechas, tanto no plano urbanístico, quanto na lei de vilas, quanto no plano diretor da cidade. E viemos olhando todas essas brechas e fizemos essa lei de blindagem Itacoatiara. Esse projeto foi discutido durante 2 anos, com audiências públicas diversas, seja na Câmara Municipal, seja na SOAME, né, Paulo? Paulo participou dessas discussões. E a gente ficou perplexo em ver que o Ministério Público arguiu a inconstitucionalidade da lei, mas dizendo que não houve participação popular, alegando que nós tivemos uma última audiência pública e que depois dessa audiência pública foram incorporadas algumas sugestões e que teria necessidade de convocar uma nova audiência pública, o que não é necessário. A audiência pública foi o ambiente de receber novas sugestões e essas sugestões foram incorporadas à lei. E aí a gente vê que o município, quando teve a oportunidade de se defender para manter a constitucionalidade dessa lei, o município e a Câmara se omitiram. O governo do Estado foi notificado e o governo do Estado, através da sua Procuradoria-Geral do Estado, defendeu o projeto de lei. Importante registrar isso. E a Prefeitura perdeu prazo e não defendeu. Depois do estrago feito, estava na hora do recurso. Fizemos um apelo para que o município pudesse recorrer. E o município não recorre desse projeto, dessa decisão. A Câmara, por um esforço e uma mobilização da comunidade, né, Eugênio, através da SOAME e da Câmara Municipal, nós conseguimos que a Câmara fizesse um recurso. Agora, qual o problema que nós temos? O que foi aprovado pela Prefeitura entre o momento que a lei foi declarada inconstitucional e a promulgação dessa nova lei? Um decreto promulgado pelo prefeito é suficiente para preservar o bairro? Se eu sou empreendedor, eu vou questionar o meu direito de protocolo, dizendo que a lei não estava com eficácia naquele momento. É uma brecha grave que nós tivemos durante esse período. E mais, nós temos uma outra questão, né, que para mim acho que é, na verdade, um complicador, que é a questão dessa alteração do lote mínimo. A gente não tem grandes glebas. Na zona de conservação da vida silvestre, o lote mínimo é de 1.000 metros quadrados, taxa de ocupação de 30% e impermeabilização 40%, por uma restrição já geral pela declividade desses terrenos. Agora, dentro do miolo do bairro, a gente fracionou 2 frações urbanas, uma para Itacoatiara e outra para dentro de Itacoatiara, DPO, quando eu faço essa referência, tudo é um bairro só. A gente fez essa diferenciação para evitar, de algum momento, se aplicar alguma analogia daquilo que está construído fora, que também pudesse fazer dentro de Itacoatiara. E aí, a gente tem um grande problema, que é algumas glebas que ainda existem, que são, na verdade, remembramentos de lotes ou não, em que ali poderá haver novos parcelamentos descaracterizando o bairro. Em termos de adensamento, e vocês são arquitetos urbanistas, podem calcular efetivamente o que isso representa. Mas eu acho que o que a gente está perdendo é a essência da morfologia do bairro, daquilo que foi constituído do ponto de vista urbanístico, e essa caracterização do bairro a gente perde a partir do momento que isso é possível. E, mais uma vez, a gente não pode cochilar. Em qualquer momento a gente percebe qualquer tipo de movimento com relação a qualquer tipo de alteração no bairro. E a gente tem hoje um instrumento muito importante, que é acompanhar esse recurso feito pela Câmara para recuperar a lei de 2011, que foi sancionada pelo prefeito, eu não era nem mais vereador, já era deputado, mas que foi importante naquele momento. Então, eu faço um apelo a vocês aqui, que a gente não possa esquecer que existe uma lei que tem uma constitucionalidade, está sendo questionada, que ainda está em fase de recurso, e Itacoatiara tem gente que tem condições de mobilizar e de tentar recuperar isso. E por que não, né, a gente tentar recuperar essa questão do lote de 450 metros quadrados, que não foi divulgado e não foi amplamente discutido com a comunidade e perde as características do bairro. Desculpa ter me estendido, mas é um tema que me empolga, sempre viver em torno desses projetos de defesa da Itacoatiara, eu poder deixar de aqui de intervir, de falar com vocês, e muito oportuna a participação de todos vocês anteriormente. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Eu queria só lembrar que eu também tenho uma história com Itacoatiara. Meu avô foi um dos primeiros compradores de lotes do Matias Sandri. Então, era na Rua dos Cravos,
e, enfim, parte da minha infância passei lá. Então, tem um pouco dessa história também. Perguntas? Dúvidas? Eu gostaria de falar. Tudo bem? Tudo bem, Marisa, pode falar. Bom, minha família também está aqui desde 1957, comprou os lotes diretamente de Matias, e eu sou completamente apaixonada pelo bairro. Recentemente, protestei em relação a essa casa que está sendo construída na Orla, que descaracteriza completamente. Aliás, já é a segunda casa que a mesma arquiteta projeta, e mandei um e-mail com cópia para o secretário, para a SOAME e para o prefeito, dizendo que a lei está mal escrita, porque ela permite que esse tipo de excrescência arquitetônica seja erguido numa praia onde a gente ainda tem muro baixo, onde qualquer pedestre pode ver as montanhas e ter a percepção do ambiente no entorno. Que eu acho que é realmente uma das maiores perdas que o bairro terá. Esse adensamento, a gente tem hoje uma casa de 4 lotes na praia que, com essa possibilidade de fração, já são 5 lotes. Não há afastamento. Então, a gente enviou para a SOAME, e a SOAME protocolou junto à Secretaria de Urbanismo, que fez vista grossa sobre a questão dos afastamentos obrigatórios, porque não há afastamento obrigatório de fundos nem de lateral, ou seja, pode ser construído um bloco inteiro. Outra coisa também, o secretário alegou que ele tem muito amor por Itacoatiara e que ele estava mantendo os 6,5 metros máximos de altura. Porém, ficou muito claro que não há nenhum limite para a laje técnica. A laje técnica é construída uma caixa d'água num terraço imenso, com uma cobertura de 3 metros, e você tem ali uma festa, um terraço, etc., um terceiro andar, que não será fiscalizado depois que essa casa for construída, né? Então, uma outra coisa que nós chamamos a atenção para o secretário, inclusive nessa petição que foi escrita e protocolada pela SOAME, é que a taxa máxima de totalidade da construção poderia alcançar até 7,5 metros, que seria 1 metro acima dos 6,5 metros, que já prevê meio metro, porque você ter 2 andares generosos com 3 metros, você tem uma casa com excelente altura de telhado, etc. Então, a gente colocou como afastamentos laterais sem janela 1,5 metro, com janela 3 metros e frontal 5 metros, dependendo da rua, se é uma rua vicinal, se é uma rua principal, tá? Então, acho que a gente precisa... Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Felipe Peixoto, que disse que há condições de se questionar essa lei do ponto de vista... para Paulo Gomes também. Como é que se pode questionar a legalidade dessa lei? Porque Itacoatiara é a ZAP, que chama, Área de Interesse Urbanístico. Como é que chama isso? Porque isso foi... ZEPAC e APAU. ZEPAC, Zona Especial de Proteção do Ambiente Cultural. E Exatamente. A APAU é a Área de Proteção do Ambiente Urbano. Certo. Então, se de fato existe esse interesse, e a legislação, na forma como ela está hoje, ela não atende, essa legislação tem que ser questionada do ponto de vista legal, ela não pode valer. E a gente tem uma enormidade de casas sendo construídas aqui mesmo, na Rua das Margaridas, tem uma casa de 3 andares subindo, porque a da Orla chama atenção, mas e as que estão dentro do bairro, que também estão subindo, sem nenhum verde, sem nenhuma árvore sequer. E, bom, eu vou encerrar, porque eu sei que todo mundo quer falar, mas acho que tem uma coisa que a gente entende como patrimônio, uma qualidade de vida. Esse é o grande patrimônio, e esse é o grande patrimônio do futuro. Não adianta você morar num palácio de concreto se você não tem uma hortinha, os seus temperos, sua fruta, seu pé de fruta, né? Porque isso não vai te
gerar subsídio para sobrevivência. Então, Marisa, nesse sentido, fica a pergunta para o Felipe Peixoto e para o vereador Paulo Eduardo. A Câmara, por favor, que nos auxiliem com os recursos legais que a gente possa lutar contra isso. Obrigada. Quem responde primeiro, a Marisa? Felipe ou Paulo Eduardo? À disposição, como quiser. Felipe, por favor, então. Vai, Felipe. Vamos lá. Com relação à questão de como barrar essa lei que está em vigor hoje. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não é assim, ao contrário? Não sei. Porque é o seguinte, essa lei, entre ter a lei aprovada e não termos ela aprovada, o bairro fica muito mais exposto. Essencial é que a gente conseguisse, nesse recurso feito pela Câmara, alguma decisão com efeito suspensivo para garantir a aplicabilidade da lei de 2011, que a gente fica resguardado. Com relação à questão dessas inovações colocadas no plano diretor da cidade, criando uma APAU de Itacoatiara, que foi introduzida aí, eu, apesar de ter participado das discussões do plano urbanístico, do plano diretor da cidade, o texto final eu dei uma lida, mas não participei da construção do projeto, porque eu não estava mais na Câmara. Então, eu teria um pouco de dificuldade de falar sobre essas questões. Eu entendo que eu acho que o melhor caminho que a gente tem pela frente é questionar, talvez, a ausência de participação popular, que foi o que foi arguído, talvez, no caso da nossa lei, que teve muita participação popular, né? E tem petições públicas, tem reuniões, tem audiências na Câmara, tem audiências na SUAME, e mesmo assim ela não foi aprovada. Talvez essas questões possam ser colocadas. Agora, sempre tomando cuidado de evitar de que a derrubada dessa lei coloque o bairro exposto sem proteção nenhuma. Obrigada, Felipe. Agora o vereador Paulo Eduardo. Eu vou tentar ser o mais rapidamente possível e quero, inclusive, pedir ao professor Werther que, se possível, na próxima rodada nós discutamos retrofit em Niterói. Retrofit. Porque, na realidade, em todas as áreas onde há intervenção estatal, ela é nitidamente influenciada por discussões que ocorrem em ambiente privado entre o governo e empreendedores. Eu não estou querendo criminalizar empreendedor, não. Eu sou engenheiro, fiz juramento de defesa. Agora, tem limite. Entende? Então, a gente precisa discutir e sob o ponto de vista, eu concordo com o cuidado que o Felipe pediu. Nós não podemos pedir a derrubada como um totum da legislação, porque seria restabelecer a não proteção do bairro. Agora, o que a gente vai atacar para ter como justificativa alterar os parâmetros que nos agridem, fazer um ataque parcial a aspectos da lei. Eu vou aproveitar o recesso, e por razões que publicamente vocês sabem, esse meu recesso vai durar um pouco mais do que 15 dias, para dedicarmos uma atenção muito especial no questionamento jurídico, não só a essa como a outra. Tanto para esta legislação, quanto para o retrofit, que tem como objetivo se basear em coisas de habitação popular, na realidade, criar as bases para a construção de habitação para classe média, média e alta, como, por exemplo, apartamentos em cima do morro, com 30 metros quadrados, a um preço a partir de 245 mil. É habitação com interesse social, não sei de quem. Mas, enfim, eu acho que, na linha do que o Felipe falou, preocupação de questionamento que não desproteja e atacando os pontos que nós estamos querendo discutir. Foi feita uma audiência pública absolutamente burocrática, tanto para retrofit quanto para Itacoatiara, puramente burocrática. A audiência pública não é um desejo, eles fazem porque é uma obrigação da Lei Federal de Controle Social, estabelecido no Estatuto da Cidade, estabelecido na Lei Federal de Controle Social, mas se eles pudessem, não fariam absolutamente nada, fariam atropelando. Então, a audiência que houve, no caso específico da Itacoatiara, foi puramente burocrática. E eu
acompanhem todas as precauções já antecipadas aqui pelo Felipe. Queria pedir para aproveitar para pedir o arquivo eletrônico da palestra, tá? Que eu achei muito interessante. Foi anotado aqui no chat. Tá bom, obrigado. Tá bom? Obrigado. Werther, depois de você vem o Alexandre, encerramos, então, as questões. Na verdade, assim, eu queria expressar uma preocupação, né, que assim, eu acho que é necessário ter o que me parece uma medida cautelar aí, né, para que essa lei não seja aplicada, porque, assim, ela já foi sancionada há 3 dias, né? Ações aí de reparcelamento do solo em Itacoatiara, elas já podem começar a ser, né, implementadas, né? Então, assim, uma medida cautelar qualquer ela é importante, né, um efeito suspensivo, né? Mas, assim, eu acho que tem exatamente essa cautela aí necessária, né, para que o bairro não fique totalmente desprotegido, né? Eu, assim, no meu ponto de vista, né, quando eu tomei conhecimento do caso, por conta de uma jornalista que solicitou uma entrevista sobre o assunto, né, eu entendo, né, que não é possível você modificar índices urbanísticos sem que você modifique o plano diretor por inteiro. Isso já foi defendido há alguns anos atrás, numa audiência pública lá em Maricá, quando a prefeitura de Maricá queria modificar o uso de algumas áreas da cidade de uso residencial para uso industrial, né? O Ministério Público estava nessa audiência e essa legislação lá foi cancelada pelo Ministério Público, né? Então, a prefeitura não teve sucesso na alteração exatamente por essa alegação, né, de que você não pode, né, fazer essa modificação sem considerar o plano diretor como um todo, né? Ou pelo menos, no caso de Niterói, apesar de eu achar que tem que ser o plano diretor mesmo, né, o plano regional lá da região oceânica. E eu acho que isso talvez seja uma alegação aí, óbvio, não sou advogado, mas talvez seja uma alegação relevante, né? E, então era isso que eu queria fazer, assim, uma pergunta se, né, os componentes da mesa acham que isso seria um caminho viável, né, para questionar, né, e se realmente fazer uma discussão participativa sobre o bairro, que passe não só pelos moradores do bairro, mas pelos moradores de Niterói como um todo, porque eu, no início lá, né, da nossa primeira reunião lá no outro link, né, eu observei, né, que o impacto em Itacoatiara não vai ser só sobre Itacoatiara, né? Na verdade, ele vai impactar o município de Niterói como um todo, né? E vai impactar o município de Maricá também. Então, o impacto, assim, só falando do sistema viário, né, sem falar no impacto da paisagem, no uso da praia, né, e, assim, num futuro mais distante, né, num Brasil, né, e numa Niterói que está na vanguarda do Brasil nesse sentido, né, de que está perdendo população, né. Eu falo para os meus alunos, né, para eles se prepararem, porque a próxima geração não vai ser uma geração que vai ter que requalificar projeto e ficar tentando requalificar regiões inteiras que vão ser abandonadas pelas pessoas, né? A gente passa por Icaraí, está cheio de prédio lá para vender, vazio, apartamento, né, para vender vazio, enquanto isso vai se verticalizando outras regiões. Para que isso? Se nós temos um estoque de imóveis na frente da praia, né, que estão vazios, estão desocupados, né, estoque de imóveis vazios em Niterói, tem que fazer um levantamento disso, né, para depois que tiver levantado, quantos prédios de apartamentos vazios nós temos na cidade, né, para depois pensar em verticalização. E eu acredito que esse número seja extremamente alto, é visível. É só você andar pelas ruas que você vê o número de apartamentos que estão à venda, e aquilo fica à venda 1 ano, 2 anos, 3 anos, você passa lá, ou alugo, e não são ocupados, né? Então, a questão é muito séria. Niterói é um município que tem uma população constante desde há muito, né?
sobe um pouquinho, não sei o quê, não chega, agora dizem que chegou a 500 mil habitantes, eu acho que a decisão está errada também, não é? E o problema é de outra ordem, né? O problema é de outra ordem. As gerações futuras vão herdar uma quantidade enorme de coisas construídas que não vão poder ser ocupadas. Né? Desculpe. Para a conclusão. Eu passo agora para o Alexandre e depois para a resposta, enfim, do Paulo Eduardo e também do Felipe, se quiserem responder ao professor Werther. Ou então isso fica como uma reflexão. Alexandre, por favor. Alexandre Nascimento, não é isso? Isso. Boa noite a todas e todos. Está dando para me ouvir direito? Está um pouquinho baixo. Então, deixa eu só melhorar o som aqui. Bom, melhorou um pouco? Bastante. Obrigado. Melhorou muito. Eu gostaria, antes de mais nada, parabenizar a iniciativa da escola, dos moradores da região, que está promovendo esse debate. Meu nome é Alexandre Nascimento, eu não sou arquiteto, sou psicólogo, mas eu sou morador aqui da região, participo já há alguns anos dos movimentos ambientais aqui, e, em particular, o movimento Lagoa para Sempre, que esteve durante um ano, né, discutindo o plano diretor, retardando a votação do plano diretor, né? Foi um movimento muito grande. E, naquela época, nós tínhamos inveja de Itacoatiara, né? Porque nesse projeto do Executivo, somente Itacoatiara, Cambuinhas e São Francisco haviam sido incluídos, né, como APAU, Área de Proteção do Ambiente Urbano, uma classificação que a gente achava assim, muito pertinente para a manutenção, né, de alguns bairros históricos aqui da região oceânica e de Niterói como um todo, por ter essa caracterização, né, de preservação do ambiente urbano, né? Inclusive a preservação da paisagem, né, a preservação dos aspectos históricos, culturais, como uma alternativa para frear, né, essa ânsia da especulação imobiliária sobre os bairros aqui da região oceânica e sobre as áreas verdes. E aí, de repente, vem essa... E também tínhamos um entendimento, após a aprovação do plano diretor, de que a próxima etapa, então, só iríamos retomar essa discussão do adensamento, do aumento de gabarito, com a lei de uso e ocupação de solos, né, que já estava previsto no plano diretor para ser a próxima etapa aí, né? Inclusive, até onde eu tenho conhecimento, essa lei de uso e ocupação de solo substituiria os PURs, né? O PUR da região oceânica e todos os demais PUR regionais. E, de repente, a gente foi surpreendido com essa manobra, não sei nem como dizer, né? Assim, essa iniciativa do vereador, recém-possado vereador, de alteração, né, das características de Itacoatiara. A gente ficamos todos impactados, né? Porque, primeiro, que a gente não esperava essa discussão agora, e só depois, só com a chegada da discussão da lei de uso e ocupação de solos. E, segundo, porque a gente tinha essa demarcação como APAU, vamos dizer assim, algo determinante, né, para não se tocar em Itacoatiara, tanto que essa luta de se tornar APAU, ela, com a discussão do plano diretor, outros bairros foram incluídos como APAU, Engenho do Mato, Vale Feliz, Bairro Peixoto, né? Não conseguimos Itaipu, né? Itaipu e aquela região ali que antecede Itaipu, porque a gente bem sabe,
né, como o estudo da FGV, que balizou a construção do plano diretor, né, seria bom vocês pegarem esse estudo, eles fazem um levantamento que somente da região ali, após o Rio da Vala, né, que pega Boa Vista, Campo Belo, parte de Taquatiara e Itaipu, estavam se esperando até 2025 o aumento de 25 mil pessoas. Né? Isso com base nos pedidos de licença de construções nessa região. Então, quando a gente fala desse fenômeno que está ocorrendo em Taquatiara, a gente entende... Alexandre, vamos lá ser conciso. A gente entende que essa é a questão, não só para o bairro Taquatiara, mas é a questão que vai pegar ali, principalmente depois do posto Monza, né? Bairro Boa Vista, Campo Belo, as entradas de Taquatiara, né? E que muito nos preocupa, porque é uma área de amortecimento, é uma área inclusive dentro da lagoa, né? Porque pelo traçado, é uma área que, inclusive, pega parte da FMP. Então, a questão que eu levanto aí para o Paulo, ele já falou, né? Acho que a questão da APAU é algo para se aprofundar no estudo aí, ver o que realmente, até que ponto essa lei descaracteriza a condição de APAU ou não. Mas, enfim, eu fico pensando assim, por que pode isso alterar o PUR nesse momento? Não é a lei de uso e ocupação de solo que iria discernir sobre, rever esses gabaritos e o adensamento na região? Essa que é a questão que eu gostaria de colocar. Obrigada, Alexandre. Passo aqui a palavra para o vereador Paulo Eduardo, para finalizar aqui, respondendo, Alexandre, se for possível, e depois para o professor Werther para o encerramento. Pessoal, olha só, eu não sou o dono da verdade, eu sou o dono da minha verdade. A minha verdade é a síntese do conhecimento que vocês levantam. Eu não faço nada na Câmara, na área de saúde, que não seja vocalizada pelos trabalhadores da área de saúde, na área de educação e no urbanismo e no meio ambiente. Vocês são as pessoas que fazem as sínteses, em relação às quais é evidente que eu concordo, mas eu sou vocalizador do que a população e a sociedade civil organizada vocaliza. Qual é o problema, entretanto? Eu sou minoria. Eu sou minoria. E as pessoas na Câmara, a composição da Câmara é majoritariamente composta por pessoas que dizem amém, não estão nem aí para boa parte das discussões que nós fazemos aqui. Eu queria dizer, em relação a uma observação feita pelo Werther, muito procedente, que saiu do escopo de Taquatiara, mas ela vale para a cidade inteira, Werther, a gente tem que discutir, por que nós temos tantos apartamentos e unidades habitacionais vazias? Porque, na realidade, inclusive, eu não vou dizer o nome, no outro dia eu tive informe sobre uma reunião de um construtor da cidade de Niterói que reclamava: eu estou há tanto tempo sem conseguir construir nada. E a pergunta do Werther: mas construir para quê, se tem tanta coisa vazia na cidade? Na realidade, o movimento da especulação imobiliária, isso pode ser até uma tese, eu não estou querendo fazer tese porque eu tenho outras coisas para me dedicar, mas como é que começa o movimento de especulação imobiliária em Niterói? Valdemir de Bragança foi um prefeito que ajudou com os tributaristas de Niterói a fazer reforma na Constituinte que ajudou os municípios a terem dinheiro. A reforma tributária dos municípios se deve a grande parte a alguém que era acusado de ser Valdemir Bagunça, mas é o grande responsável pela reforma tributária que colocou dinheiro no município. E essa reforma tributária dá dinheiro na primeira administração municipal que vem depois da Constituinte. Plínio Serpa Pinto, ele não gosta que eu fale o nome dele, uma vez quase brigou comigo numa reunião, porque o Guarda Civil para de falar meu nome. O Plínio Serpa Pinto, todo mundo da cidade de Niterói, foi o grande financiador do primeiro governo pós-constituinte Niterói, e uma condição que o mercado, e vocês arquitetos e urbanistas sabem disso, se as construções não fossem vendidas por ele, não teriam facilidade para ter aprovação na prefeitura. Isso resiste até hoje.
Prêmio e outros têm um grande estoque de unidades habitacionais em Niterói que são necessárias para regular o mercado de aluguel e estabelecimento de preço. Então, não importa que tenha pessoas e tenha várias unidades comerciais, unidades familiares, aluga, vende, etc., porque, na realidade, é necessário manter esse estoque, mesmo que haja ociosidade na ocupação desses lotes. Isso é algo que transcende a engenharia, transcende a arquitetura. Isso é uma discussão que faz qual é o tipo de cidade que a gente quer. A gente já cresceu o suficiente? A alegação do mercado diz o seguinte: Paulo, você é um camarada insensível, afinal de contas, as pessoas têm filhos, e os filhos crescem, e os filhos casam, e eles querem ter casa, e para ter casa é necessário construir casa. É um argumento que... quantas são as pessoas que continuam morando com seus pais exatamente porque a economia brasileira não cresce, nós não temos política de desenvolvimento científico e tecnológico, nós estamos importando coisas que nós poderíamos estar... Enfim, nós temos que discutir a cidade para além do urbanismo, um olhar humanista que é importante que seja dado pela faculdade, pela Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, enquanto principal universidade da gente. É algo que transcende a técnica, passa pelo olhar humanista de qual é a cidade que a gente quer, em que planeta a gente quer morar. Então... E por que, muitas vezes, essa cidade não nos acolhe mais, né? Sim, sim. Eu passo aqui para o professor Werther encerrar a nossa mesa. Gente, eu posso falar um negocinho, Werther? Eu estou botando, desculpe, é porque eu estou botando aqui no chat umas datas que eu acho que são importantes, principalmente o público sendo aqui da Escola de Arquitetura, que eu tive uma reunião do Compur ontem, eu sou conselheira do Conselho de Política Urbana de Niterói, e o secretário Renato Barandier, está começando a elaborar o anteprojeto para revisão das leis de parcelamento e uso e ocupação do solo, e aí ele vai estar colocando na plataforma Colab uma consulta pública agora do dia 15 ao dia 8 de agosto, e vão ter audiências públicas, certamente online, em 3, 10 e 17 de agosto. Tá? Então, eu acho que é importante que a gente possa divulgar e participar. Eu acho as consultas públicas, de um modo geral, um instrumento, embora previsto no Estatuto das Cidades, um instrumento que é muito dirigido, porque ele pergunta: você gosta de mergulhão em frente ao Guanabara, sim ou não? Entendeu? Então, fica uma coisa que você não tem uma perspectiva maior da cidade, até para você poder pensar se um mergulhão, por exemplo, estou falando isso porque o plano de mobilidade foi construído dessa maneira equivocada, no meu ponto de vista. Mas, como ele está dizendo que também vão fazer audiências públicas, ok. Então, é para a gente poder acompanhar, responder, enfim. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Cíntia. Depois você encaminha formalmente por e-mail para a gente poder divulgar isso. É isso que eu ia pedir, né? Encaminhar para o e-mail da escola, que aí a gente divulga aí, né? Então, gente, eu agradeço a todos, né? Infelizmente tivemos incidente no meio do caminho, mas eu acho assim, não vamos ter muitas perdas. Tivemos perdas talvez na dinâmica aí do debate, de conversas, né? Mas esse material vai ser divulgado aí para a escola e para além da escola, né? Em suma, todas as pessoas que foram convidadas e que não puderam participar vão receber, né? E eu espero que ganhe bastante visibilidade, né? Peço a quem está aqui na sala também que ajude, né? Repassando a gravação para o maior número de pessoas possível, né? Que é o jeito que a gente tem aí de superar, né? O que aconteceu, né? Vamos continuar fazendo os debates uma vez por mês, com toda certeza, né? Tomando precauções para que não aconteçam coisas desse tipo, né? E pretendemos, né, que o que foi discutido aqui seja amplamente divulgado e sirva para contribuir para a gente pensar especificamente sobre o bairro de Taquatiara, né,
especificamente sobre essa lei, né, que é feita, do meu ponto de vista, no momento inoportuno, né, vai ser o meu ponto de vista pessoal, né, e também para a discussão, né, da cidade de Niterói como um todo e, por que não, né, do contexto aí do leste metropolitano. Né? Então, de novo, agradeço a todos, né, que participaram da iniciativa, tiveram paciência para a gente poder abrir o segundo link, né? E vamos encerrando, então. Wesley, você pode encerrar a gravação, por favor? Boa noite, então. Né? Boa noite em nome da a todos. escola aí de arquitetura e Boa noite, urbanismo. gente. Boa noite.